Sejam bem-vindas, então, todo mundo me ouvindo bem? Vamos descobrir hoje como transformar o seu livro num sistema. Como assim? Vocês escreveram um livro, vocês estão escrevendo um livro. Tem todo um processo, tem toda uma metodologia. Tem gente que está na mentoria, né? Tem gente que está na comunidade, tem gente que fez sozinho. O que importa é, o seu livro é um primeiro passo, é um primeiro produto. Eu, particularmente, sou apaixonada por livros e realizei um sonho ao escrever um dos meus, que inclusive virou best-seller no primeiro dia, porque foi um presente, eu diria. As minhas alunas me pediram para contar a minha história e mostrar como que foi se tornar uma mãe cientista que é referência na Amazônia em carreira feminina. Então, eu tive a ideia de escrever o livro, entrei na mentoria, né? Tem muita gente que vai estar assistindo a gente aqui, que é da comunidade best-seller, que é mentorado pelo Arnaldo. Aqui eu tenho muita gratidão por tudo. E aí, deixa eu mostrar aqui para vocês. Deixa eu ver se eu consigo tela inteira, tela um, compartilhar. O que que eu tive a ideia? Já que eu sou especialista em inteligência artificial e já dava mentorias, inclusive, sobre carreira acadêmica, principalmente, eu pensei, olha, o que que eu posso fazer para tornar esse processo para as minhas alunas, para as minhas mentoradas mais fácil? Como que eu posso fazer para elas seguirem a metodologia de uma forma mais tranquila? Daí veio a grande sacada de pegar o livro e transformar ele num robô. É como se ele fosse o meu assistente, né? Porque antigamente eu tinha que ir acompanhando a aluna, ela ia desenvolvendo as tarefas, as atividades em cada um dos pilares do método. Mas aí eu tinha que dar esse feedback o tempo todo, né? Tudo dependia da minha resposta, da minha análise, do meu olhar. Gente, isso não é escalável, isso cansa pra caramba. E o pior, vai indo, você não consegue se dedicar da forma que você gostaria para cada aluno. Por quê? Porque vai ficando, eu acho que diria, não é pesado, mas vai ficando cada vez mais difícil mesmo. Vou usar a palavra difícil. Vai ficando mais difícil dar o acompanhamento que a gente queria dar. Então, por isso que a aula de hoje é para mostrar para vocês que o livro não termina na última página. Ele pode e deve virar um sistema. Então, como nós vamos ajudar esses autores a transformar esses livros em sistemas inteligentes, para gerar autoridade digital, para você se conectar mais fácil com seus leitores e com as pessoas que vocês querem chamar para dar o próximo passo? E eu tenho um método para fazer isso. Então, o que que acontece depois da publicação? O que que me aconteceu? A maioria dos livros da gente vai lá, né? Serve muito bem os nossos leitores, especialmente se a gente fez todo aquele trabalho de marketing, né? Para que isso fosse compensado depois, para que você pudesse vender os livros não só por vender, mas para alcançar as pessoas, para fazer sua mensagem chegar. E eu, particularmente, fiquei muito feliz quando o meu fez isso, né? Nós tivemos, assim, 500 vendas nos 2 primeiros dias, e foi maravilhoso, porque, inclusive, me deu uma ideia de pegar essa renda e doar, não só no dia do lançamento, mas até hoje, para o Lar São Vicente, onde eu tenho alguns pacientes que eu tenho muito carinho por eles e para ajudar. Então, até hoje, o livro custa só R$ 1,99 e já tem, assim, uns bons meses que foi lançado. E o segundo motivo, para alcançar mesmo, alcançar meninas e mulheres nesse Brasil todo, em todas as periferias de preferência, por R$ 1,99. Mas aí, o que que acontece? Elas não têm acesso a mim, a maioria não vai ler até o final, a maioria vai ter dificuldade de ler esse método, porque o meu, especificamente, não é uma leitura literária, né? Não é só a minha história, tem todo um passo a passo de como organizar a carreira sendo uma mulher. E aí a gente começa do zero de novo. Porque se ela quisesse evoluir para uma consultoria, para uma mentoria, ou se ela quisesse tentar mestrado e doutorado e de repente virar minha aluna aqui na universidade, já que eu estou em 2 programas de pós-graduação, eu começo do zero. Não tinha como eu acompanhar essas meninas. Eu estou meio sozinha aqui, meio sozinha não, vamos usar a palavra certa. Hoje eu estou sozinha aqui porque está muito tarde. Deixa eu ver se eu clico no chat aqui para a minha charana, Cristina até riu, né?
Ai, ai, meio sozinha, não. Vamos usar a palavra certa? Totalmente sozinha, inclusive com a porta trancada para a criança ficar lá do lado de fora. Tadinho. Hoje é o dia que ele precisa ficar lá fora. Não tem jeito. E aí eu pensei, gente, bora pensar num jeito da gente não ter que começar do zero, então. Mas como fazer isso sem ser genérico, sem comprar mais um robô que todo mundo finge que é para todo e qualquer nicho? Ainda mais livro, não tem como. Então eu estudei, passei as férias, né, trabalhando nessa ideia, pensando em como que eu faria isso. Olha, a Ana Cristina já está pondo os livros dela aí. Muito bem, garota. Põe o arroba do Instagram também, que aí fica bom mesmo. Bora compartilhar em network. Fiquem à vontade. Eu vou escrever o nome do meu livro aqui, que eu vou mostrar ele, inclusive. É A Mãe, a Cientista e o Método. Maior e melhor livro para carreira acadêmica. Garanto. Quer fazer mestrado e doutorado? Não importa se não quer ser professor. Venha fazer mestrado e doutorado, que o seu jeito de ver o mundo e trabalhar o seu trabalho será diferente. Então, olha só, o que é que eu pensei, o que é que eu descobri? O problema não é o livro, porque o livro, para quem é autor, é cumprir uma missão, é colocar um propósito para frente. Então, o que é que acontece depois que a gente escreve o livro e depois que as pessoas leem o livro? O leitor, chegava isso para mim como comentário no direct. A minha leitora, ela ficava sem direção. Por quê? Porque eu estava conversando com ela ali numa terceira pessoa, através da minha história, usando os exemplos das minhas alunas, das minhas mentoradas. Mas quando ela termina o livro, ela fica pensando: tá, ela conseguiu fazer isso, ela fez isso. E eu? Como que eu faço isso? Como que eu coloco em prática? Outra coisa que me acontecia muito, quando ela chegava na mentoria, especialmente sendo uma mãe, eu começava do zero. Era como se eu tivesse que ensinar para ela um passo a passo que ela já deveria, entre aspas, bem entre aspas, saber. Afinal de contas, ela leu o livro. E hoje, na minha mentoria de carreira acadêmica, seja para seleção de mestrado, doutorado ou concurso público nas federais, não entra na mentoria se não tiver lido o livro. É a minha aplicação. A minha aplicação não é um questionáriozinho para saber se ela pode pagar, ou se ela, qual que é a fase dela na vida da carreira. Não, isso aí é uma conversa, eu resolvo. A minha aplicação é, tem que me mostrar que leu o livro. Por quê? Porque ele é a base do meu método. Não é só para vender o livro. Tanto não é só para vender o livro que ele continua a 1,99. Então, essa desculpa não tem. Mas precisa ler o livro para entender o método e eu não tenho mais que explicar como que o método funciona. Ela já sabe, ela já viu. Agora a gente vai aplicar o método na vida dela, no propósito dela. O terceiro problema que acontecia muito, esse conhecimento não escala. Por quê? Porque a gente continua presa num livro que está escrito e que algumas pessoas terão acesso. Não adianta a gente ser muito poética ao falar, não, mas tem que ler livro mesmo, é a melhor forma de aprender, é um conhecimento que não se esvai. Concordo, concordo, mas ele não alcança a maioria das pessoas. E o mundo é digital. Então, para não perdermos a oportunidade de passar a mensagem, de levar o legado de vocês para frente através dos livros, que tal a gente pensar num próximo passo estratégico, num próximo passo que vai te diferenciar do mercado? Então, o que que eu fiz como pergunta para chegar nessa solução de apresentar para vocês um sistema de inteligência artificial que vai transformar o seu livro em uma IA? Como o meu livro vira um sistema contínuo de valor? É essa a pergunta que eu tenho que fazer. Não é se vai virar uma mentoria, não é se vai virar uma consultoria, não é se vai ser a base do seu trabalho, do seu serviço, é mais do que isso. Como vira valor contínuo? Porque o robô, a pessoa vai pegar esse robô e vai continuar com esse robô. Dentro da mentoria, depois que acaba a mentoria, é como se ela levasse um pedacinho de você, do seu conhecimento, daquilo que você quer compartilhar com ela, digamos assim, para sempre. A não ser que a gente apague a raiz do robô. Fora isso, ela leva o robô. Então, ela leva você, ela leva seu conhecimento, ela tem acesso a você o tempo todo. Ela vai lembrar de você o tempo todo, claro. É para isso que eu fiz essa pergunta de valor.
né, de valor mais do que essa necessidade, muitas vezes, que a gente tem. Não está errado, mas é limitante de que eu preciso, eu preciso sempre estar pensando num próximo passo como se fosse assim, isso é o que é a base do meu método, da minha mentoria, da minha consultoria, da minha prestação de serviço. Não é. Mas pensa como uma ferramenta tecnológica que vai te dar uma autoridade que nenhuma outra coisa vai dar nesse mundo tecnológico de IA de hoje. Então, em vez de como que eu vendo mais livros? Já tem estratégia para isso, já tem gente que é fera nisso. Eu comecei a me perguntar como que eu faço mais resultados de um jeito diferente, levando o livro como o primeiro passo, a base, mas ao mesmo tempo, transformando isso num produto de verdade, num próximo passo de verdade. Olha só que legal. Por quê? Porque a gente tem duas possibilidades. Se eu encarar o seu livro, o meu livro, como um produto, esse produto, a pessoa pega o livro, seja físico ou digital, lê, termina a leitura, tira suas conclusões, interpreta. Tem gente que marca, tem gente que não marca, tem gente que dobra a página, tem gente que é contra. Tem várias formas de consumir esse conteúdo nessa leitura. Mas é estático, é fechado, depende literalmente só da pessoa. O que a pessoa entender se torna verdade para ela, não é isso? O que ela lê e o que ela conseguir alcançar se torna verdade para ela. E não tem como a gente ter controle sobre isso. Não tem como. Ele entrega informação, ele ensina, ele cativa, ele emociona, a depender do livro. Então, nossa, como emociona. Eu criaria robô para livros de literatura, para vocês terem uma ideia. Não só para livros que têm método, consultoria, mentoria. Não, eu crio um robô para qualquer tipo de livro, em qualquer tipo de nicho, tipo, desde que seja possível a gente transformar isso num sistema que continua depois do livro, começa no livro e continua depois do livro, um sistema que se adapta ao seu jeito de comunicar, ao seu jeito de mostrar o seu serviço, o seu trabalho, a sua mensagem, e ele tem um propósito. Aí é que está a grande sacada que a maioria de quem está vendendo robozinho aí não entende nada de IA, só está copiando coisas, não consegue chegar. O meu robô, para ser efetivo, ele tem que direcionar a pessoa, ele tem que orientar a pessoa, inclusive para tomar decisões, especialmente se você for mentora, consultora, coach, etc. Por quê? Porque ele vai ser o seu guia, em vez de ser uma apostila, em vez de ser slide, talvez em vez de ser várias horas de curso que a gente está cansado de assistir e não tem tempo de assistir, pode ser um robô que automatiza, que facilita, que acelera tudo para a pessoa. E ela vai seguir não uma recomendação genérica, superficial de um chat GPT normal. Ela vai seguir um robô feito no chat GPT, para ser fácil e acessível. Mas por dentro, dentro da base dele, vai ter a sua expertise, a sua formação, o seu jeito e o livro seu em PDF aqui, para ser a raiz do conhecimento. É como se o nosso leitor, a nossa leitora, ganhasse o nosso livro, o nosso cérebro de presente dentro do robô. É para isso que a gente pensou essa estrutura. Então, eu chamo, inclusive, isso de livro vivo. É um livro vivo. Por quê? Porque se ele não termina quando o leitor termina e nem termina quando eu vendo algum exemplar, ele vai se transformar numa experiência. Essa experiência precisa, de novo, hein? Precisa orientar os leitores, precisa aprofundar o seu método, aquilo que o livro não conseguiu alcançar, aqueles detalhes que não dá para contar num livro. A gente pode colocar o robô para pensar, ser treinado, ficar expert em aprofundar seu próprio método, porque inclusive eles aprendem muito rápido e rapidinho a gente tem que atualizar a base de dados dele. E ele prepara a pessoa para o próximo passo. Isso para mim assim foi uma virada de chave, gente. Foi maravilhoso. Por quê? Porque não só eu perdia muito tempo tendo que explicar o método e como funcionaria a mentoria, como eu não conseguia avançar em coisas simples porque ela precisava de mim presente junto com ela o tempo todo para ir avançando as etapas, para ir passando pelos pilares da metodologia. Agora não.
Eu vou criar essa transição natural, eu vou preparar o terreno para a minha mentoria ser mais assertiva, mais eficiente, mais efetiva e muito mais fácil para eu coordenar, para eu tomar para frente só aquilo que ela precisa resolver diretamente comigo. Quem gosta muito disso são as terapeutas, por exemplo. Por quê? Porque normalmente elas passam atividades, né? TCC é uma metodologia que está muito em voga na psicologia, por exemplo. E aí é muito trabalhoso ler tudo isso depois, corrigir, emitir relatórios. Imagina um robô fazendo essa parte para você. Vocês acham que hoje eu corrijo o projeto de pesquisa dos meus alunos na íntegra, de cara? De jeito nenhum. Eu costumo brincar com eles. Enquanto o meu robô achar defeito, eu não preciso ler. E eles vão acelerar na escrita. Eles vão ter o feedback ao vivo com eles o tempo todo. Por quê? Porque eu não consigo atender um a um mais. Mas o robô consegue. E quando eles chegam para a sessão de orientação, para o encontro ao vivo, mesmo que seja online, eles já têm as ideias mais frescas, eles já têm as dúvidas certas a perguntar e o avanço deles para escrever o projeto, para apresentar o projeto, para finalizar o projeto é muito mais fácil e rápido. É uma delícia. E aí, como que esse livro então vira um sistema? Como que eu faço para esse livro ser virar um sistema? Hoje, a minha própria inteligência artificial evoluiu tanto que ela não é um robô. Ela era um robô, hoje ela é um sistema de inteligência artificial, chamado Ressoa. Daqui a pouco eu apresento ela para vocês. Eu consigo transformar esse livro de vocês num GPT, num robô para funcionar dentro do chat GPT. Por que que ele é o melhor e ele é muito vendido por aí, esse jeito de construir robô dentro do chat GPT? Porque a pessoa pode ter o chat GPT gratuito que ela consegue instalar. Então, em vez dela clicar num novo chat e fazer uma pergunta e o chat GPT responder, quem vai responder? O seu robô. Eu vou mostrar para vocês daqui a pouquinho. Esse é o passo primordial. Todo mundo que é escritor, todo mundo que é mentor, consultor e coach, terapeuta, no mínimo essas profissões, precisam ter um robô. Vai ser uma mão na roda para vocês. Acabei de lançar uma gíria de 1990. Eita! E próximo passo. Às vezes, não precisa ficar só no robô. Quem é, por exemplo, personal? Personal, normalmente, ele entra num sistema de aplicativos, ele se cadastra e ele fica criando treinos para as pessoas. Só que esses exercícios já estão padronizados. O sistema já vem com um monte de exercício, tudo padronizado, do mesmo jeito para todo mundo. Seja homem, mulher, gordo, magro, velho, velha, novo, nova, não importa. É o personal que monta o treino? É. É o personal que faz a cara do serviço e entrega para o aluno? Sim. Isso gera muito valor? Com certeza. Agora, imagina se fosse um sistema criado com o jeito dele de ensinar, com o jeito dele de fazer exercício. Que na hora que o aluno colocasse assim, vamos supor que tivesse um questionáriozinho que o robô vai perguntando para ele e o aluno fala assim, ó, meu caso, por exemplo. Olha, eu ia contar para o robô, já fiz esse teste, daqui a pouco eu conto essa história. Eu tive chikungunya em 2023, estou convivendo com uma artrite, uma artrose desde então, e todo mês todas as minhas articulações incham. É um edema gigantesco. Meu cotovelo fica grande. Então, tem determinados exercícios que não consigo fazer, mas ao mesmo tempo eu preciso fortalecer essas articulações, treinar a musculatura dessas articulações. Meu quadril é muito frágil, por exemplo, dói bastante. Um chat, um robô que eu estou testando, inclusive para um personal, me respondeu assim: Você já pensou? E aí, o exercício que ele montou para mim, o treino que ele montou para mim, ele sabe que eu tive chikungunya, ele sabe que eu tenho problemas nas articulações. Então, eu não vou fazer o agachamento de qualquer jeito, eu vou fazer um agachamento adaptado. Por quê? Porque esse profissional, esse professor, ele tem um método próprio dele. Que ele ficava lá na academia falando: Fulano, olha, em vez de fazer assim, que é o que todo mundo faz, você vai ter que deslocar um pouco para trás, porque você tem esse problema assim, assim, assado. É isso, sabe? É pegar esse conhecimento, esse jeito e colocar dentro de um robô. E aí fica muito mais fácil, inclusive escalável, né, gente? Porque aí você deixa de fazer isso um a um e começa a ter um robô para ser tipo o seu assistente, seu auxiliar, seu braço direito. Além disso, né, é possível a gente criar um robô no estilo agente.
Um agente de verdade é aquele que não depende do chat GPT para a pessoa entrar, fazer login na conta dela do chat GPT. Um agente seria aquele que é o próximo passo. Por quê? Porque ele vai usar a base do chat GPT, mas a pessoa vai conversar direto, por exemplo, no WhatsApp dela. Olha, Ana Cristina, eu estou querendo esclarecer alguma coisa aqui sobre o seu método. Essa atividade que você me passou, eu fiquei na dúvida assim, assim, assado. Aí o robô dela, né, que vai estar conversando no chat, no WhatsApp dela. O robô vai enviar o áudio para ela, inclusive, pode ser áudio, pode ser texto, e falar: Olha, Ana, nesse passo, como estava escrito lá na página tal do livro, você tem que fazer assim, assim, assado. Mas não se preocupe, se você quiser, a gente pode repassar cada etapa aqui, agora bem devagar para você entender. Pode ser assim? Imagina. Então, não é a pessoa que entra no chat GPT e tem que digitar as dúvidas dela. É um robô que já está conectado diretamente, instalado um braço dele dentro do WhatsApp do seu leitor, do seu cliente. Essa é a segunda etapa. E tem a terceira etapa, que é a mais avançada de todas, que é transformar isso num mini aplicativo. O que muda? É sempre assim, a praticidade. Porque aí, em vez de ter que entrar no WhatsApp e falar para o robô, é uma coisa de ter um sistema, como se fosse um WhatsApp, como se fosse um aplicativo de celular comum. Eu vou lá na Play Store, vou baixar o aplicativo com o nome lá vou puxar o saco da minha xará, porque seu nome é lindo, né? Então, vamos puxar, vamos ver um aplicativo que vai chamar Núcleo de Energia. Olha que legal. Aí eu digito lá no Play Store, núcleo de energia. Aí vem um aplicativo da Ana, baseado no método da Ana. Eu baixo esse aplicativo e começo a usar. Eu me cadastro, eu coloco as minhas informações, faço tudo que o chat GPT faz, que o WhatsApp vai fazer. Normal. Qual que é a diferença? É um sistema da Ana. Não depende do WhatsApp, não depende do chat GPT. Por isso que é o próximo nível. E, obviamente, fica mais caro. Ah, mas então eu quero começar direto no aplicativo. Não acho que você deveria fazer isso. Por quê? Porque para você conseguir trabalhar essa sua autoridade e realmente ter os resultados, você precisa treinar o seu robô para ser expert no seu método primeiro, no seu livro primeiro. E o jeito mais fácil de fazer isso e que dá um resultado muito mais rápido e menos dor de cabeça é no chat GPT, que é criar esse GPT robô aí. É o passo número um. É o que eu aconselho todo mundo a começar, com raríssimas exceções de grandes empresas. Para quem é a pessoa que está à frente do método, eu recomendo fortemente, bora construir o seu robô no chat GPT primeiro. Totalmente personalizado. Deu certo, você gostou dessa ideia. Agora você quer hospedar isso fora do chat GPT. Você vai escalar isso. Aí a gente contrata o próximo nível do nosso serviço, que é uma plataforma para instalar isso e conectar dentro do WhatsApp. Nossa, gostei. Gente, está maravilhoso. Os clientes, os leitores, está todo mundo adorando. O meu livro começou até a ser mais lido por causa disso. Foi o que me aconteceu. Agora eu quero nem depender do WhatsApp, não. Eu quero ter o meu aplicativo. Aí vem a fase 3, que a gente pode construir um aplicativo. Ah, eu vou construir o aplicativo. Vai ficar mais caro, é mais trabalhoso, é mais demorado. E de repente as pessoas não aceitam bem a ideia. Tem muita dificuldade de usar o aplicativo. Olha o dinheirão que você perdeu. Começa com um robô, treina o robô, ele vai ficar tão bom, tão bom, tão bom que ele mesmo vai falar a hora que tá na hora de evoluir. E aí, qual que é o erro mais comum? Porque tem gente que vai travar, né? Tem gente que vai travar. Eu posso falar isso para várias pessoas. Eu mandei mensagem num grupo que a gente está de leitores e alguns grupos, poucos grupos que eu tô com as minhas alunas. Olha quantas pessoas nós temos ao vivo aqui. Tem um tanto de gente mandando mensagem que vai assistir a gravação. Então, qual que é o erro mais comum? Jogar a IA literalmente em cima do livro e chamar isso de robô. Tô cansada de ver gente fazendo isso e vendendo para os coitados aí. Bobagem, bobagem. Porque não é essa rapidez que é a coisa mais legal que um robô pode fazer pelo seu livro, pelo seu serviço, pela sua mentoria, enfim, né, pelo seu produto. As pessoas já querem resultados imediatos. O seu público, por ele ter lido um livro, concorda comigo que ele já é mais seleto, ele já é diferenciado. Então, na verdade, o que a gente precisa é fazer essa pessoa se aprofundar. E se aprofundar demanda tempo, demanda estrutura. Por isso que eu acho que quando a gente aplica uma tecnologia, a gente precisa criar mecanismos desse robô entender que ele não é um especialista em marketing,
Ele não é um especialista em financeiro, né? Igual as empresas querem. Não, ele tem que ser especialista, no seu livro, nesse caso aqui, já que a gente não está falando de empresa. É no seu método, é no seu jeito de fazer aquilo que você faz. É para ser o seu braço direito, que eu costumo dizer que literalmente vira o braço direito. Agora, para mim, tá, gente? Para mim, que sou cientista, pós-doutora, analista de dados, né? Nerdzona mesmo, sem estrutura, sem uma lógica por trás, não vai virar um bom sistema. Vai virar só mais um robô. E só mais um robô as pessoas não vão querer usar. Que eu faço? Eu preciso desenhar. Eu desenho a arquitetura antes de criar o robô em si. Então, eu posso trazer um meu próprio exemplo aqui para vocês, até para não mostrar livro, livro não, robô de outros livros, de outras pessoas. Vamos pegar o meu próprio livro, que inclusive, ó, a capa foi criada pela minha IA. Quem diz que é? Ó, que bonitinho que ficou. Minha própria inteligência artificial criou. Quando que ela vira um sistema? Quando a gente traduz a essência desse livro, como que ele funciona, para ele depois virar um robô. Então, a primeira coisa que eu vou perguntar para você aí, leitor, leitor não, que isso, mentoras, mentores, autores, best-sellers, eu vou perguntar para você, o seu livro, ele tem um método, ele tem um algo por trás dele, que é a arquitetura, a estrutura, a base dele? O meu método tem. Hoje eu formo pesquisadoras para serem líderes. E ser uma mulher na ciência é muito complicado, demora. Então, por isso, eu criei um método com 4 pilares. Inclusive, está escrito errado ali: é preparação, equilíbrio, resiliência e contribuição social. É assim que funciona a minha mentoria. Sempre foi assim. Mas quando virou o livro, eu falei, gente, por que não, né, dar o próximo passo? Então, quando a gente tem esse desenho, literalmente, o desenho do método, construir o robô fica muito mais fácil. Porque o que que eu tenho que fazer? Eu tenho que pegar o conhecimento que está lá no livro, estruturar isso numa forma de diagnóstico para a pessoa começar a usar o robô e o robô conhecer. Quem é essa pessoa? Aqui para mim, faz diferença se a leitora que vai usar o robô, ela é mãe? Sim, faz diferença. Porque eu vou montar uma agenda de estudo para ela totalmente adaptada para a rotina de mãe dela. Faz diferença se ela está fazendo mestrado ou se ela vai prestar concurso público e ela já é doutora? Faz muita diferença. Porque a maturidade da carreira das duas é muito diferente, é muito particular. Então, tá vendo que existem uns passos para o método seu funcionar? É esses passos aí que a gente constrói junto e a minha robô vai traduzir o seu livro, vai estudar o seu livro e junto comigo nós vamos realmente mergulhar no seu método, estruturar o seu método para que ele fique, ó, facinho, facinho de ser colocado em prática. Depois desse método rastreado, a gente precisa entender o que que muda. Antes, eu tinha um livro que entregava conteúdo. Dependia de mim para explicar, né? É a minha leitura, é o meu jeito de escrever lá dentro, é a minha história. E o que estava me acontecendo? Muito. As leitoras ficam sem direção. Tem gente que só se pegar na mão mesmo. Tem gente que vai. Agora, mas e quando eu criei o robô? O que aconteceu? O livro vira um sistema. Ó, aqui está o robozinho. A face, a interface que a pessoa vai ver é uma coisa simples assim. Vou mostrar para vocês. O robô orienta a leitora. O robô direciona a leitora. E aí o próximo passo dela fica claríssimo. Por exemplo, o meu programa de mentoria, ele pode começar com a aluna querendo fazer a seleção de mestrado. Aí o robô acompanha ela, ela defende a dissertação, ela publica um artigo, ela melhora o currículo dela e de repente ela é essa pessoa que tem esse perfil e ela quer ir para o doutorado. É o mesmo robô, porque já conhece ela e vai estruturar, direcionar ela para a seleção de doutorado. Acompanha ela no doutorado, ela continua na mentoria com a gente. Qual que é o próximo passo? Ah, ela quer ser professora, tadinho, quer ser professora universitária, morro de dó. Amo, amor de dó. Ah, então nós vamos te preparar para o concurso público, que é o concurso mais difícil que tem. Só tem uma vaga e ninguém te ensina. Ninguém fala sobre isso. Pronto. É um acompanhamento. Um produto gerando o outro. Uma mentoria de mestrado, que vira uma mentoria de doutorado, que vira uma mentoria de acompanhamento, que vira uma mentoria de preparação para concurso. E se ela quiser ser uma líder, participar de grupos de pesquisa, se tornar uma líder, concorrer a edital, o robô continua. E é a minha mentoria mais cara.
que inclusive é só comigo. É totalmente individual e é só comigo. Nunca, nunca abri mão disso. Porque é para pegar na mão e eu quero ver ela reitora, se ela quiser ser. E aí é comigo. Deu para entender como é que é um contínuo? E é o robô que vai direcionando a pessoa, sem perder a nuance de que por trás desse direcionamento, não é o Google, Gemini, ChatGPT sozinho que está respondendo. É o seu livro sendo lido, relido, estudado pelo robô várias e várias vezes, alimentado com todo o resto do seu conhecimento, que eu vou te entrevistar para descobrir isso, que vira esse robô maravilhoso. E aí, o sistema em ação, o livro não explica mais sozinho o seu método. O livro vai ser aquilo que direciona, que orienta, que guia, que dá vida ao livro. Por isso que é livro vivo, o projeto. Então, ele vai organizar, orientar, ele vai conduzir, e é nessa ordem mesmo. Um conteúdo, que é o livro, riquíssimo, que você já escreveu, está escrevendo, que vira uma decisão, que vira um produto, que vira uma mentoria, e o robô faz o quê? Transforma isso num sistema usando inteligência artificial. Quando a minha leitora usa o meu robô, ela não está consumindo só mais o meu livro. Ela está entrando no meu sistema, no meu jeito de fazer ciência, no meu jeito de fazer o livro acontecer na vida da pessoa. Olha, eu ia abrir o livro aqui, mas o site da Amazon, o site da Amazon, misericórdia. Esse aqui é um diagnóstico para empresas. Deixa eu abrir aqui o certo. Esse é. Já tem vários robôs aqui, né, gente? Que é muita gente, mas esse aqui é o do livro. O que que esse robô é? Ele já está falando. Uma assistente de IA oficial da doutora Ana Campos, autora e criadora do método PERC, respeitando integralmente seus conceitos, linguagem, valores, preceitos éticos e visão do mundo. Então, quem quiser ser mentorado por mim, vai ganhar esse robô, vai entrar nesse sistema aqui e vai usar isso para desenvolver a mentoria comigo. Não é baseado em achismo, tem muita bagagem científica aqui, porque esse robô em especial, esse aqui, é formado para formar, desenvolver cientistas. E o seu, né? Para que seria o seu? Pensa aí agora. É nessa ideia aí que a gente precisa trabalhar para, de fato, a gente conseguir criar um sistema a partir disso. Então, quando eu começo, né? Vou dar só um oi aqui para ela. Ela vai pensar, esse aqui já está estruturado para pensar mais, ó, o pensar dela já fica ativado, tá vendo? Para eu te acompanhar direitinho, ó, já vai começar a interagir com a pessoa. O que que ela precisa saber? Aquelas coisas que eu falei para vocês que faz muita diferença. Em qual momento da carreira acadêmica que ela está? Maternidade, né? Ela é mãe? Quantos filhos? Ela tem rede de apoio? Quem compõe essa rede? Qual é o objetivo? Vamos ver, qual que é o principal desafio? É como se fosse, vamos traduzir aqui, que eu gosto muito dessa palavra, diagnóstico. É como se fosse um diagnóstico, uma anamnese que eu estou fazendo com a minha leitora, com a minha aluna de mentoria, que vai começar a usar o robô pela primeira vez. E ela só tem que fazer isso uma única vez. Ela vai continuar nesse chat aqui, ó, para sempre. Ele vai ficar aqui registrado como se fosse um chat aqui depois. Vou mostrar que vai salvar automático para vocês. E olha só, no chat GPT, o que a gente pode fazer? Olá, eu me chamo Ana Cristina, sou mãe de um filho. Atualmente sou pesquisadora, professora na Unifespa. O meu filho tem 9 anos. Eu não tenho rede de apoio nenhuma aqui perto de mim. Meus pais, minha família moram em Minas Gerais. Eu estou no interior do Pará. O meu objetivo atual de carreira é me tornar uma referência na Amazônia em carreira acadêmica feminina. Agora, o meu principal desafio é como conciliar essa vida de mentora, de orientadora, de mãe e de cientista sem desgastar, sem perder qualidade de vida. Como que você pode me ajudar? Pronto. Então, ela pode usar no celular dela, né? Traduziu, né? Transcreveu. Vamos ver. Aí vem o próximo passo. Ó. Ana Cristina, obrigada, né? Ela é bem educada, viu? A minha está programada para ser bem educadinha. Como que ela vai funcionar agora? Se ela leu direitinho o que eu respondi? Olha lá como é que ela leu. Leu? Não tem rede de apoio, risco de desgaste, falta de organização, isso é um risco real mesmo. Aí ela vai fazer um mapa. Ó, ela vai fazer um mapa. Você tem uma direção clara. Sem rede de apoio com os múltiplos papéis, o equilíbrio fica frágil. Verdade pura. O que vocês acham que eu estou marcando essa aula para a gente 20 horas da noite? Conforto? Sim. A maioria de vocês só poderia esse horário? Sim. Agora, eu teria outro horário para fazer? Teria também não. Então, resiliência é outro pilar importantíssimo no meu método.
Você tem consciência do risco. Eu já tenho consciência disso. Paguei caro com a minha própria saúde para descobrir isso. Não desejo isso para mulher nenhuma mais. Então, o contexto, olha, ela já leu o meu contexto. Estou em isolamento geográfico, existe uma carga, existe a maternidade. Isso é um sistema de recuperação contínua, não é só aguentar. Ó, eu estou dando até um de coach aqui. Qual que é a contribuição? O último pilar. Meu objetivo é impacto. Carreira feminina na Amazônia. Eu quero isso, eu quero deixar um legado, é verdade? Isso é liderança, isso é legado. Olha como é que ela leu direitinho. Agora, qual que é o pilar prioritário? Qual que é a primeira coisa que eu vou fazer agora se eu virar não, já virei, né? Porque eu já comprei a mentoria. Sendo aluna da doutora Ana Campos do método PERC, é o equilíbrio vem primeiro. Aí, é os pesos, né? Olha lá os pesos. 9 de 10, 6 de 10, 3 de 10, 7 de 10. Então, eu tô num nível de preparação muito boa, eu já tenho uma diversidade muito boa, né? Já sou doutora, já tenho 2 pós-doutorados, então, para uma carreira acadêmica, isso é quase nenhuma mulher tem. Equilíbrio, fraquíssimo. Ela já leu que está fraco. Por isso, o pilar prioritário para começar é o equilíbrio. Se eu fosse fazer a mentoria, eu que teria que descobrir qual dos 4 pilares eu começaria com ela. Ela teria que me contar tudo, tudo, tudo para começar. Ou pior, fazer como várias mentorias, coaches, atendimentos por aí. Começa sempre do primeiro pilar, que é preparação. Todo mundo tem que estar preparado na carreira acadêmica, currículo, nanã. Mas não faz sentido para essa mãe aqui. Não faz sentido para ela começar pela preparação, mesmo que a preparação seja o primeiro pilar. Deu para entender a diferença de um sistema inteligente que conhece a sua aluna, a sua leitora, o seu leitor, o seu público a fundo? Pronto. Olha aí, tá tudo, tudo, tudo esquematizado. No meu caso, eu faço o plano de 7 dias, de 7 em 7 dias. Porque para o meu público está testado, comprovado, com os anos todos de experiência, são quase 20 só como professora universitária. Então, para o meu público, são 7 dias. O método vai ser colocado em prática por ela e ela tem que mandar aqui. Ela tem que mandar. Ela vai fazer esse check-in aqui para mim, dentro do robô. E como que eu fico sabendo se ela fez ou se ela não fez? Ela vai aqui, ó, partilhar. Ela compartilha isso aqui, ó, para mim, vira um link e eu vou ter acesso a tudo que ela conversou com o robô. Eu pego essa parte aqui, jogo dentro do meu próprio robô que criou esse método e ele já vai me dar o acompanhamento, vai me criar o encontro online para ela, com o roteiro, com a apresentação de slides, tudo que eu quiser. É ou não é fantástico? Não dá vontade de fazer logo? Pegar o livro, colocar em prática? Então, para cada método, para cada livro, para cada pessoa, para cada autor, é um jeito de estruturar o robô. Eu estou mostrando o meu, porque o meu, tudo bem, vou mostrar aqui, não tem problema, não. Copia quem quiser, mas o que que funciona para o seu público? Seria uma estrutura parecida com essa? Teria tarefas? Né? Como que a gente pode pensar em transformar isso num sistema? Por isso que é um sistema. E, a partir de perguntas simples que eu respondi aqui falando, ela já entendeu quem sou eu, ela já priorizou um dos pilares, ela já fez uma leitura de todos os pilares, ela já transformou isso num plano realista de ação, que no meu caso são de 7 em 7 dias, já transformou isso numa ação-chave, que precisa ser assim, para ontem, urgente, já fez uma sugestão de ajuste no pilar, que é, entre aspas, problemático, e ela já está me preparando para o próximo passo. Eu vou aplicar, eu vou fazer a rotina dos 7 dias e depois eu vou mostrar os meus resultados aqui, print, arquivo, foto, o que você quiser pedir para a pessoa enviar. E aí eu tenho que fazer esse check-in. Eu, como aluna da mentoria, vou ter que fazer esse check-in aqui. E vou responder. Pode ser por áudio, pode ser por texto, do jeito que eu quiser. Passei pelos 7 dias, eu volto aqui e faço o check-in. E aqui, inclusive, já te dando um direcionamento de como esse é o primeiro, né? A primeira vez que eu estou interagindo aqui, ela vai te falar como eu posso te ajudar na prática. E que seja de uma forma contínua. De preferência, né? Que seja de uma forma contínua. É ou não é maravilhoso? E aí, para que isso tudo aconteça, vamos compartilhar aqui de novo. Eu quero só que vocês estejam em sintonia comigo. Eu não vou ensinar ninguém a usar IA.
A maioria dos meus clientes não quer, não tem tempo, não tem energia para perder tempo. Até porque, olha quantas IA tem todo dia. Você escuta que uma é ótima para tirar foto, fazer ensaio fotográfico. Hoje a Flip não é imbatível. Nano Banana em segundo lugar. Mas Flip é super caro e Nano Banana tem as limitações. Beleza. Aí você aprende, fica craque nisso, usa isso, faz seu livro, né? Faz a capa do livro. Daqui a pouco, passa 10 dias no máximo, tem outra. E tem outra. E tem outra. Gente, a não ser eu que trabalho com isso, estudo isso, faço isso, porque crio o robô, preciso entender de todas elas, ou de quase todas elas, até para aprimorar a minha, o meu sistema, tudo bem, eu preciso mesmo. Inclusive, é um curso atrás do outro, mentoria, enfim, até disputar prêmio na Google eu já fui, porque valia a pena estar naquele ambiente mesmo, quase não tendo chance nenhuma de ganhar nada. Né? Enquanto a galera da TI faz em uma semana, uma mãe cientista escreve um código assim, de madrugada, quando o filho está dormindo. Mas o que, que eu quero deixar de mensagem aqui para vocês? Independente se vocês vão querer seguir com a gente ou não, independente se vocês vão querer minha ajuda para fazer isso ou não. Cada livro, cada livro gera um sistema único. Ele precisa ser estruturado para ser único. Ele não pode virar um mero template. Um robozinho que eu copio, você copia, eu compro de fulano. É o mesmo robô. É o mesmo robô, é o mesmo robô. Porque esse mesmo robô, que é especialista em tudo, acaba não sendo especialista em nada. Porque ele não conhece você, nem seu negócio, nem seu livro a fundo, nem seu método. Cada projeto que eu faço é pensado do zero. É construído e pensado do zero. Por isso é que dá tão certo. Então, é uma construção personalizada, uma arquitetura com método, é traduzir a sua essência, o seu método, o seu livro num sistema de robô. Por isso que você vai receber esse GPT aí para ser instalado no seu computador e você vai gerenciar sozinha, porque eu vou te ensinar como gerenciar o seu robô, não usar IA, gerenciar o seu robô, para você replicar e explicar às suas alunas, às suas mentoradas, né, aos seus clientes, como usar o seu sistema, como que vai funcionar o seu serviço a partir de agora usando um robô. É isso. Você não precisa de mais nada. Todo o código, todo o trabalho, o fato de ter que pagar o chat GPT é por minha conta. Eu é que tenho que fazer essa parte. Eu vou te entregar ele pronto e funcionando, traduzido com o seu método. Então, é uma consultoria nessa aqui, nessa modalidade, uma consultoria só para autores, individual. Né? A construção do robô é individual, não vai ser uma turma e cada um fala do seu robô. Não, não, eu não gosto disso, não. Porque se eu falei que é personalizado, que eu preciso entender a fundo e estudar o seu negócio, o seu livro, é de verdade. Então, é eu e você e meu sistema de IA. Eu vou analisar o seu livro, no caso aqui nosso hoje. Eu vou analisar o seu livro, eu vou entender que momento é esse que você está dentro da sua carreira, dentro do seu propósito, enfim, e aí construir o seu robô. Ou um mini aplicativo, para quem fizer sentido, ou um, né, ou outro. Não importa. O procedimento que eu crio é o mesmo. As ferramentas que eu vou usar são diferentes. E aí, obviamente, por o fato de o aplicativo depender de estar hospedado no Play Store e os similares, tem um custo que vai além do meu próprio serviço. Eu preciso deixar isso claro. Não existe um formato padrão. Não vai ter nenhum robô que eu faça que vai ser igualzinho, mesmo as pessoas tendo o mesmo nicho, o mesmo público-alvo. Não fica igual. Por quê? Porque cada um tem um jeito próprio. E o próprio livro, inclusive, que é super diferente um do outro, já garante essa exclusividade. Que é isso meu diferencial e é nisso que eu quero apostar. Quem entrar na nossa consultoria já ganha um GPT feito pelo meu método, pelo meu sistema, para te transformar num best-seller ainda mais, né? Ainda mais do que você já é. Não só de um best-seller de um dia, mas um best-seller de verdade. Que continue, né, sendo essa autoridade dentro do seu nicho, com o seu livro, com o seu propósito. É um bônus, vai ser um assistente digital rápido, baseado no meu método, para você, por exemplo, eu não tenho a minha mentoria estruturada ainda. Ele vai criar para você. Você vai subir o seu livro, né? Você tem uma cópia do seu livro em PDF, né? Então você vai subir o seu livro aqui nesse robô, vai anexar o seu livro aqui nesse robô e ele vai te dar o passo a passo. Olha, eu acho que você poderia fazer assim, assim, assado, por causa disso, disso, disso. Olha, pode ser uma mentoria, pode ser uma consultoria. Não, eu acho melhor a gente começar por aqui. Então você vai interagindo com ele e ele vai te dar
o direcionamento. Por isso que ele já vem até com os botõezinhos aqui. Normalmente, né? O que que mais faz sucesso? Quero transformar meu livro numa mentoria, quero usar minha história e meu livro para me posicionar como autoridade no digital, me dar ideias de conteúdo usando os capítulos do meu livro, né? A gente às vezes aproveita mal os nossos próprios capítulos. Eles são temas vivos de conteúdo, que podem virar muita, muita, muita autoridade para você. É um marketing digital pronto aqui. Só precisa ser traduzido no formato de post, etc. Ela vai te ajudar nisso. Outro exemplo, como reescrever minha bio para deixar clara a minha mensagem, né? A gente tem vários momentos na vida, especialmente autores. De repente, eu estou quase lançando o livro. Você devia escrever uma bio. Ó, lancei o livro. É outro tipo de bio. Agora, a partir do livro, eu estou oferecendo um serviço de coaching, um serviço de acompanhamento. É outra bio do Instagram. Tem gente que escreve uma bio do Instagram em 1990 e tá com a mesma até hoje. Não, não. Tem que mostrar que a sua rede é viva, que ela é mutável como você é. Então, você tem vários momentos que você pode aproveitar. E o nosso robô vai te ajudar a fazer isso. Qual que é a única coisa que você vai precisar fazer? Aqui, no caso, para usar esse robô, inclusive até antes, né, de criar o seu próprio sistema. Eu começo dentro da consultoria usando esse robô para te ajudar a criar o seu. Então, por isso que você vai ganhar ele. Eu já ia usar ele, por que não te dá? Para ele te direcionar mais para além do seu sistema de IA. Porque depois você pode, inclusive, colocar o seu sistema de IA aqui e ter outras ideias, né? E perguntar para ele: já está na hora de eu criar meu aplicativo? O que que você acha? Já tem não sei quantos clientes, já fiz não sei quantas mentorias. E aí eu tive essa ideia. Tem gente que consegue fatiar o livro, não gosto dessa palavra não, mas tem gente que consegue fatiar o livro em diversos produtos. É possível. Eu, o meu método não funciona assim. O meu método precisa mesmo dos quatro pilares juntinhos, trabalhando juntinhos. Mas eles não serão trabalhados nem na ordem que eles são, nem todos ao mesmo tempo. Vocês viram lá. Existe uma hierarquia a depender da pessoa que está falando comigo, né? Então, gente, o que que eu gosto de pensar? Se a gente começar a pensar que a nossa autoridade pode ir para além de ser um autor best-seller, de um autor de um livro, ou o próprio profissional que vocês já são de excelência, por que não transformar isso usando a tecnologia num próximo passo? Aqui, o que eu estou mostrando para vocês é para vocês entenderem como que são as possibilidades que a gente pode evoluir a partir do seu livro. A Ana está perguntando aqui, por exemplo, esse robô funcionaria como um aplicativo? Ele não é um aplicativo porque ele funciona dentro do chat GPT. Vocês viram que eu abri o meu chat GPT aqui? Deu para perceber isso? Deixa eu tirar aqui da apresentação. Ó, é o meu robô. Ui, é o robô. Ele vai ficar aqui, ó, desse ladinho aqui para a pessoa. Então, por isso tem vários robôs aqui, ó. Tem robô de diagnóstico, tem robô de decisão, tem o robô do livro, tem robô de vendas. Esse aqui, mod amigo, ó, Hollow Knight, sabe o que é isso? Primeiro robô que meu filho criou. De tanto me ouvir falar, de tanto me acompanhar em palestra, ele conversando com o chat GPT aqui dentro do meu computador, criou um robô. Ó, e o robozinho dele fica aqui. Então a pessoa vai ter esse robô, ela clica aqui no robô, ela já entra e já, ó, vamos começar? O robô dele é um guia para escolher mods. Mods é como se fossem os módulos, as armas desse jogo de RPG chamado Hollow Knight. Mas, ó, onde que a pessoa vai acessar? Aqui dentro do chat GPT. Quem não tem o chat GPT hoje? Impossível. Quem não tem, vai instalar. Porque é assim que clicar no link, que é, olha o link aqui. Não é um chat GPT só. É um chat GPT que já direciona automaticamente para o robô do meu filho, que chama Mod Amigo Hollow Knight. É um robô dentro do chat GPT. Por que que é dentro do chat GPT? Ele é o único que permite você criar robôs dentro dele e compartilhar externamente com outra pessoa. Por isso que eu consigo enviar para as minhas mentoradas, para as minhas clientes. Gemini não permite isso, o Claude não permite isso, o Grok não trabalha assim. Então, o chat GPT é o melhor para fazer isso. Se fosse um aplicativo, teria que ser algo do tipo assim, que eu ia digitar algo do tipo assim. Não existe não, tá, gente? Meu filho não está nessa fase ainda não. É www.modamigo.hollow
Knight, vamos ver se eu sei escrever Hollow Knight. E aí seria um trem do tipo ponto .com. Entenderam? Deu para entender, Ana? E isso seria um aplicativo. Porque tanto ele pode digitar aqui no computador, entrar, como ele ia lá na Play Store e baixar esse aplicativo. O Zoom, a gente não acessa o Zoom digitando lá Zoom no Google e entra no link. Ou baixa o aplicativo e usa pelo aplicativo. Essa é a diferença. Então, o robô, dentro de um aplicativo, ele precisa estar hospedado num site, num lugar, numa plataforma. E para hospedar um robô aqui dentro de uma plataforma é caro, e eu aconselho que seja o próximo passo, não o primeiro. Tá bom? Por exemplo, a Lu da Magalu. Ah, não está compartilhando, não? Peraí, deixa eu compartilhar de novo. Tela. E agora? Deu certo? Galera que tá vendo também? Ó, esse é o robô que eu falei do meu filho, que está dentro do chat GPT. Então, tá vendo que é o chat GPT? Olha o chat GPT aqui. É o chat GPT normal, eu tenho vários robôs aqui dentro. Ó. Isso aqui são chats, todo mundo tem esses chats, né? A gente vai fazendo vários chats aqui, pergunta, não sei, 1 milhão de coisas para ele, mas o robô é essa parte aqui, ó. É essa parte aqui. Os meus têm até figurinha, né? Cada robô tem a sua carinha. Olha lá o que meu filho fez. Então, olha o chat GPT do meu filho, por exemplo. Existe esse código aqui que vem na frente, que personaliza, que é o robô dele, e aí vem o nome do robô, mas é dentro do chat GPT. Quando a pessoa clicar nesse link que você vai enviar para ela, não vai abrir nessa tela aqui, ó. Essa é a tela normal do chat GPT. Sempre que a gente abre, não abre assim? Qualquer IA que a gente abre, abre assim, né? Fazendo uma pergunta com a caixa de diálogo aqui para a gente dialogar. Quando você envia o link para a sua leitora, ela automaticamente, ó, já vai entrar aqui. Isso é o robô e ele funciona dentro do chat GPT. O que seria um aplicativo? Um aplicativo seria algo do tipo que ele seria hospedado fora do chat GPT, numa plataforma dele, para ele. E não é que seria assim, não, tá? Porque meu filho nem chegou nessa fase de criar isso aqui, não. Não existe. Não vai dar nem certo. Mas seria o www.modeamigo.holonite, que é o nome do jogo dele. Então, aqui seria o nome do seu robô. E aí não vai cair em outro lugar, já vai cair direto no seu robô, no seu sistema. Não é nem robô mais, né? No seu sistema. Não depende do chat GPT. Só que esse não depende do chat GPT tem um custo. Porque para hospedar dentro dessas plataformas que vão rodar, tem um custo. Por isso que hoje, as empresas, quando vão colocar um chatbot dentro do site delas, elas têm o gasto não só com o chat, não só para criar o chatbot, mas para que o chatbot seja alimentado com a base de dados e responda a pessoa. A cada resposta que o robô dá, tlim, tlim, é 10 centavos que estão indo embora. Mas vale a pena, né? Claro que vale a pena. As empresas não estão fazendo isso à toa. Isso é uma estratégia fenomenal. Eu não preciso de ninguém para descobrir como que compra um produto, como que funciona uma empresa. Se ela tiver um chat ativo, eu faço a pergunta no chat, praticamente quase todas as minhas dúvidas estão resolvidas ali. Mas para cada pergunta que a pessoa faz e para cada resposta que o robô envia, 10 centavinhos, no mínimo, está indo plum, 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 na conta. E a cobrança é automática da empresa. Cadastra o cartão ad eterno. Então, tá vendo que é um passo a mais? Eu aconselho ser o próximo passo, não o primeiro. Mas é óbvio que eu tenho que mostrar essas possibilidades, porque elas existem. Não seria justo eu ficar falando que construo robô no chat GPT, que é o melhor, que é o mais fácil, que é o que eu defendo, mas sem mostrar para vocês também que existe algo que nem vai depender do chat GPT, que poderia ser um mini aplicativo com as suas fotos, com as fotos do seu método, para clicar em botão, igual a esses aplicativos normais que a gente tem por aí. Os aplicativos de treino, os aplicativos de namoro, tudo isso é um robô estruturado para funcionar como um sistema. O seu livro pode virar isso? Pode. Eu só acho, aconselho e já vi que o resultado é melhor quando a gente começa com, de fato, um robô no chat GPT para validar o seu método. Se você ainda está achando
que o seu produto, que o seu livro é um mero produto, pelo amor de Deus, ele é um produto que tem um fim, porque na hora que o leitor terminou a leitura, acabou. Não existe próximo passo. Ah, mas eu vendo mentoria, mas eu vou usar o livro como porta de entrada para minha mentoria, como isca, né? Como primeiro produto da minha esteira. Beleza, essa é a tática que funcionou antes da IA. Porque agora, com as pessoas querendo celeridade, com as pessoas perdendo tempo por pouquíssima coisa, e se não valer a pena, ninguém fica. Eu quero que você entenda que o seu livro precisa virar um sistema, porque esse sistema, baseado em inteligência artificial, ele vai continuar orientando. Naturalmente, a pessoa vai evoluir junto com você para os seus outros produtos, caminhar com você de mão dada mesmo, na sua esteira de produtos. Imagina um sistema que vai responder às dúvidas usando o seu jeito de comunicar, a sua voz, a sua essência, vai aplicar o seu método conforme o perfil de cada leitor. Vocês viram eu demonstrando aqui. Eu escrevi lá para o meu robô de teste para vocês, só para vocês verem aqui. Eu era uma mãe, eu tinha um filho, eu não tinha rede de apoio, eu não moro perto da minha família, inclusive moro bem longe. Isso tudo que eu coloquei lá era verdade. Eu quero virar referência na minha área. E aí ela vai diagnosticar, ela vai conversar comigo e eu vou percorrer os pilares do método. É isso que eu quero organizar para você, mas dentro da sua estrutura, dentro do seu jeito de pensar, dentro do seu jeito de organizar. E vai ser um robô que vai organizar as decisões para o seu leitor, para o seu cliente, e ele conduz, essa sacada de gênio, conduz para o próximo passo automaticamente. E é junto com você. É você ali o tempo todo. Sabe aquela sensação de, nossa, parece fulano falando? É isso que eu quero que as pessoas te deem de feedback quando usarem o seu robô. Não é uma automação rasa, não é uma arquitetura apenas copiando modelos por aí, realmente é personalizado. Então, essa consultoria que eu resolvi chamar de livro vivo, só para vocês, ó, batizada para vocês que são autores. Eu quero transformar o seu livro, que já é uma obra-prima, num sistema inteligente proprietário. Imagina, só que repetindo, né? Não é para te ensinar a usar IA, não é um curso, é para realmente mergulhar na estrutura do seu livro e transformar isso num robô. Não é só um template, não é só um modelo, eu não crio um robô e vou replicando para todos os outros autores. Até porque eu coloquei lá para vocês. Dentro da base de dados, o que vai estar lá? Carregando o robô para ser a primeira fonte de alimentação dele. É o UOL? É a Google? Não, é o seu livro em PDF. E não vai ser um chatbot, né? Tá na moda. Ah, chatbot, porque aí a pessoa responde no WhatsApp, super legal. Só que dá uma olhadinha, as pessoas estão meio cansadas disso. A gente quer celeridade, a gente quer rapidez, a gente quer ser atendido rápido, mas a gente quer se sentir importante e único, mesmo que a gente não seja. E tem que ser o IA, com IA, por IA, mas sem parecer que é uma IA. Então, é uma estrutura estratégica, pensada com a lógica do seu pensamento. Durante 30 dias, nós vamos trabalhar diretamente, juntos. Eu vou mapear a arquitetura invisível do seu método. Você tem um método, você tem um jeito, você tem umas particularidades aí que fazem você ter escrito esse livro. Não é só uma história. Eu vou extrair esses critérios num sistema de decisão. Eu vou estruturar a jornada de aplicação prática. Né? O que a gente faz com esse método? Para que esses pilares? O que eles direcionam? Onde eles vão comunar? Como que eles se ligam? E como que eles conduzem a pessoa, que é o principal. Né? Vocês viram lá o robô de exemplo? Ele conduzia para o primeiro pilar que eu preciso cuidar, é o do equilíbrio. Ele já me dava um plano de ação de 7 dias e ele já fazia, inclusive, um feedback para eu voltar depois dos 7 dias e aí trazer para ele as impressões, os sentimentos, como é que foi essa semana. Depois nós vamos, de fato, criar um GPT proprietário, um GPT só seu, treinado com a sua linguagem, com o seu raciocínio. E aí depois organizar um modelo oficial de orientação para o leitor, né? Porque ele vai precisar entender e aprender a usar o robô para realmente conseguir fazer tudo o que precisa fazer. E, claro, validar esse seu sistema, o que vai levar mais 30 dias. Então, nós vamos ficar juntos, no mínimo uns 60 dias. São 30 dias para criar o robô, a gente vai fazer 2 reuniões e eu tenho 30 dias, porque eu vou mergulhar no seu negócio, eu vou mergulhar fundo lá no seu método, no seu livro. E aí depois a gente se encontra de novo para criar a estrutura, como se fosse o esqueletinho do robô. E 30 dias testando. Você vai testar, você vai usar, você vai pôr pessoas de confiança para usar, e eu vou te mostrar como que seleciona quem é essa pessoa de confiança.
para a gente validar. Por quê? Porque o robô precisa ser treinado. Não é criar e colocar na mão da pessoa, não. O robô precisa ser treinado, a gente precisa verificar se ele está lendo direitinho como é que ele precisa ler o seu livro, o seu método. Resultado: seu livro não é só para ler mais, ele é uma experiência ativa. Isso, se você já entendeu que vender livro é um primeiro passo, mas hoje já nem é tão suficiente assim, e você quer, você sabe, você quer o algo a mais. Se você quer criar um ativo digital que seja seu, inclusive se você quer escalar, porque isso vai te ajudar a atender, a alcançar mais pessoas, seu lugar é aqui na nossa consultoria. E essa consultoria pode criar esse GPT para você, dentro do chat GPT, para qualquer leitor seu, cliente, mentorado, enfim, a pessoa que você quiser vender. Vai vender, vai receber esse link e vai usar. Beleza? Dentro do chat GPT. Ou, ou um mini aplicativo. Funciona do mesmo jeito. O jeito que eu vou criar é a mesma coisa. Só que, por ser um aplicativo, tanto depende de uma outra plataforma, então você vai ter um gasto duplo. Eu preciso ser sincera, eu não vejo as pessoas falando isso, mas é preciso ser sincero, é um gasto duplo. Você vai gastar aqui na consultoria para construir esse aplicativo e vai demorar mais, porque são outros mecanismos, são outras ferramentas que eu vou ter que acessar, além de entender o seu livro e o seu método, e depois você vai pagar também para hospedar isso numa plataforma, como todos os aplicativos pagam, né? A gente não tá baixando, a gente baixa de graça alguns aplicativos, mas vocês já repararam que para avançar a gente tem sempre que pagar? É assim que as pessoas fazem para recuperar o dinheiro dos aplicativos que elas estão liberando por aí. Só que você não precisa cobrar em cima do aplicativo em si. Se você quiser, você embute isso dentro do seu serviço, dentro da sua mentoria, dentro do seu pacote, do seu combo, enfim. Deu para entender? Você pode ser o plus. Isso pode ser um plus. Na minha mentoria, entrou na mentoria, já ganhou o robô, por exemplo. Vocês entram na minha consultoria, já ganham o robô best-seller para te guiar nessa construção, para te acompanhar, para você dominar como é que usa um robô e usar isso com os seus alunos, com os seus clientes de uma forma leve e tranquila. Então, o mini aplicativo, você fica comigo num projeto mais avançado, né, gente? Uns 60 dias só para criar a ferramenta, só para transformar o livro nessa ferramenta independente, tá bom? Então, leva um pouquinho mais de tempo. Só que eu trabalho com pouquíssimos autores. Vocês estão percebendo que é um mergulho profundo no livro, no método, em você, na sua história? Então, não dá para atender muitas pessoas. Não cabe eu falar que é personalizado, individualizado, e depois meter um monte de gente numa mesma sala de Zoom e criar robô para todo mundo como se fosse, né, fila do pão, bolo. Não, não é assim que funciona. Se não existem dois livros iguais, não vão existir dois sistemas de IA igual. Cada autor vai ter o seu. A decisão que você vai ter que tomar aqui é estratégica. Você está amadurecido o suficiente e tem o financiamento certo para investir num aplicativo agora? Faz sentido para o seu negócio, para o seu livro, para o seu jeito de ver a sua carreira? Fazer isso agora? Você vai para a nossa consultoria, usando as nossas ferramentas, usando o nosso método, criar o seu aplicativo comigo. Você agora quer começar, né? Você nem é tão digital assim. Você quer começar e quer dar esse gostinho a mais para os seus clientes, quer se tornar referência nisso. Aí a gente cria um GPT livro vivo para você, a partir do seu livro. Vai ter, inclusive, a capa do seu livro, se você quiser, o nome do seu livro. A gente pode criar outro nome. Tem muitas possibilidades que eu posso fazer para você. É maravilhoso. E aí, essa decisão estratégica culmina, claro, num tipo de investimento diferente entre uma consultoria e outra. Uma coisa é o trabalho de 30 dias, mais 30 dias de acompanhamento para criar um robô dentro do chat GPT. Outra coisa é ficar 60 dias estudando, porque leva 60 dias para criar esse aplicativo para você. E por isso os preços são diferenciados, tá bom? É só por isso. Ferramentas e estratégias diferentes, possibilidades diferentes, uma coisa mais prática, simples, boa para começar, e ou um sistema mais avançado, né? Mais independente, porque nem precisa do chat GPT, e aí é outro tipo de serviço. Se você sentiu, se está aí tocado no seu coração, isso é para mim, agora eu vou deslanchar e vou usar a IA a meu favor, em vez de ficar perdendo tempo, criando um monte de conteúdo, tentando vender o livro desesperadamente, tentando vender meu outro serviço desesperadamente, eu vou culminar uma coisa na outra e vou fazer o combo. E vou escalar, e inclusive vou poder cobrar um preço premium, porque eu não sou mais só uma mentora
de mulheres na ciência de carreira. Eu agora sou uma mentora que oferece um robô que acompanha a jornada da minha mentorada. Isso é uma sacada que poucas pessoas tiveram. E eu gostaria de ter você conosco, porque eu tenho certeza, uma pessoa que escreve um livro é uma pessoa diferenciada, que merece uma estrutura diferenciada, e a gente está aqui para te servir, para te ajudar. Bora transformar isso num sistema de inteligência decisivo, para você ter um 2026 como você nem imaginava antes de chegar aqui e me conhecer. Estou te esperando. Manda mensagem para a nossa equipe, entra em contato no WhatsApp. E pode chamar lá no Instagram também, @DRA, Ana Campos. A gente vai te tratar com muito carinho, a gente vai te mostrar, a gente vai fazer uma simulação se você quiser. Eu vou descrever o que o seu robô vai ter que ter, desde que você me fale qual é o seu livro, qual é o seu método. Não venha para uma primeira reunião sem ter claro, eu estou decidido, eu quero um robô ou um aplicativo. Venha se realmente você quer dar esse passo, porque eu tenho certeza, você está saindo na frente. E não é para muitas pessoas. A maioria vai ficar com medo ou não vai querer investir nisso agora. Bobagem. Eu garanto que no final do ano você já triplicou, quadruplicou isso, se você fizer direitinho. E eu tenho certeza que você é um profissional de excelência. O mundo precisa descobrir isso também. Muito obrigada. Eu estou esperando a sua mensagem, mas para você que sabe que o robô é o seu próximo passo inteligente, aí sim eu posso te ajudar. Beleza, gente? Bye, bye!